Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. A nossa amada editora Betel preparou para esse primeiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre família. E hoje nós chegamos aqui na lição 6, onde iremos falar sobre os desafios de ser família nos dias atuais. Vai ficar bem claro para nós quais são esses desafios e como que nós devemos nos comportar diante de tudo aquilo que nós nos depararmos no meio da sociedade. Texto áudio. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Verdade aplicada. Família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, nós que temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só como nosso Salvador, mas como Senhor sobre nossas vidas, a vontade dele antes da nossa, fomos resgatados por ele para viver para ele. Nós precisamos viver de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. E no meio dessa sociedade que despreza os valores éticos e morais, essa sociedade corrompida e que muitas vezes se mostra até doentia, nós devemos, irmãos, amoldados pela palavra do nosso Deus. E uma vez que fomos inseridos ao corpo de Cristo, passamos pelo ato da regeneração e estamos no processo de santificação, nós que temos uma cosmovisão de mundo completamente diferente da que tínhamos antes, influenciar essa sociedade, proclamando, irmãos, como arautos que somos, a palavra do nosso Deus, as leis do reino dos céus, o qual nós hoje, por crermos em Cristo de todo o coração, fazemos parte. E no meio dessa sociedade, com os desafios que serão nos apresentados, deixar claro os preceitos do nosso Deus, a sua lei, a sua verdade, que para nós é boa e agradável, e pregar, anunciar sobre a vontade do nosso Deus. Observe, irmãos, que o nosso Deus, ele quer o melhor para a humanidade. Ao contrário do diabo, que quer destruir a humanidade, o nosso Deus quer que a humanidade chegue ao conhecimento do seu plano, o plano de salvação, plano resgatador, o plano que o nosso Deus elaborou e pôs em execução através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, cristãos, nós como igreja, somos quem pregamos o Evangelho. Se nós não pregarmos a boa notícia de salvação, as boas novas de salvação, quem vai pregar? Então, no meio de uma sociedade corrompida, nós precisamos anunciar as verdades do nosso Deus. O objetivo da lição são 3. Primeiro, mostrar os desafios da família na sociedade. Vai ficar bem claro quais são os desafios. Segundo objetivo, será diagnosticado os problemas que
encontramos nos dias atuais que afetam até mesmo o próprio lar. E terceiro, explicar como lidar com os problemas familiares. E o nosso manual, a palavra do nosso Deus, tem orientações para nós, como igreja, de como nos comportar, como proceder diante de todos esses desafios que se apresentarão diante de nós. O texto de referência, irmãos, o nosso comentarista, o nosso professor, usa 3 textos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Vamos ao primeiro texto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Introdução. Esta lição objetiva, essa lição tem a finalidade de mostrar as dificuldades de manter uma família estruturada, sólida, harmoniosa, conforme a palavra de Deus nos dias atuais. Então, nós que somos norteados pela palavra de Deus, e temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática, nossa bússola, mantemos, através da palavra do nosso Deus, a nossa família estruturada, sólida e harmoniosa. A palavra de Deus nos orienta, como agir, como proceder. Porém, os dias atuais vão nos apresentar desafios e muitas vezes nós teremos que estabelecer diante desses desafios a verdade da palavra do nosso Deus, irmãos. Não podemos recuar meio centímetro e deixar de cumprir as orientações que recebemos da palavra do nosso Deus. Deus quer o nosso bem, quer que tenhamos famílias saudáveis, harmoniosa, sólida e estruturada. E existem muitos desafios. O cenário o qual nós estamos inseridos é um cenário de uma sociedade influenciada pelo príncipe da potestade do ar, o diabo. E o diabo, ele quer destruir a sociedade e ele vai atacar as famílias, porque a sociedade é formada por famílias. E nós aqui estamos com a palavra do nosso Deus como o nosso manual e governado por essa mesma palavra para estabelecer as verdades do nosso Deus. Não é fácil viver em família, mas devemos lutar pela nossa família. Então, haverão muitos desafios, não é uma caminhada fácil, mas nós contamos com a ajuda do nosso Deus para nos dar força, nos dar ânimo e nos orientar de como agir. Os desafios da família na sociedade. Então, aqui no primeiro tópico, nós vamos entender um pouco a respeito de quais são esses desafios. Não é fácil ser família na atualidade. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em andamento. Então, tudo isso, irmãos, essa mudança na sociedade, nos costumes, nos hábitos, as leis aprovadas contra a família tradicional, outras leis em andamentos, para serem aprovadas, tudo isso
vai trazer muitas dificuldades para a família tradicional. O desenvolvimento das comunicações e o avanço tecnológico nos trazem uma sensação de progresso, e há um progresso, né? Nós vemos o avanço na comunicação, o avanço tecnológico, e a tecnologia, as redes social, elas sabendo usar, é uma bênção, irmãos. Podemos proclamar as boas novas do reino, compartilhar como estamos fazendo aqui da palavra de Deus, e o alcance é vasto. Porém, esse desenvolvimento tecnológico nas comunicações também, por outro lado, traz um lixo venenoso, ensinamentos danosos, nocivos, deletérios, ensinamentos de morte para dentro da nossa família, que aos poucos vai adentrando aos lares e destruindo toda a formação moral e ética em que se fundamentam os valores cristãos. Então nós devemos ter muito cuidado com o que estamos assistindo, o que está entrando dentro dos nossos lares, para analisar, avaliar e orientar os nossos filhos, nossos netos, nós conversarmos com a nossa esposa, a esposa conosco, para poder fazer um filtro, para que de alguma forma não sejamos aí levados por esse lixo, né? Por ensinamentos contrários à palavra do nosso Deus. O homem de Deus deve fugir dos males, seguir a justiça. Nós devemos nos posicionar de forma justa, sempre nós como cristãos, e não sermos injustos. A piedade também, devemos levar uma vida pia, de entrega a Deus, dedicação ao nosso Deus, jejum, oração, tomar tempo para debruçar sobre a palavra do nosso Deus, o amor também, e combater o bom combate da fé. Então não podemos abrir mão dos princípios estabelecidos pelo nosso Deus para que possamos viver. A mudança cultural pós-modernidade. A alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade tem preocupado muitos pais de família cristãs, pois a cultura não é algo estático ou imutável. A cultura não está parada, irmãos. Não é algo inerte, é o que ele está dizendo aqui. É algo dinâmico, a cultura muda no decorrer do tempo. Também a cultura é diferente, dependendo de cada país tem os seus hábitos, a sua cultura, o seu jeito de proceder, de agir. Então essa cultura, por ser dinâmica, se modifica de maneira constante, sempre está mudando. E no meio em que vivemos, de acordo com as relações sociais aqui do nosso país, do Brasil, já estamos vivendo a hipermodernidade. E não tenha dúvida, essa hipermodernidade traz consigo os seus males. Nós vamos ver aqui quais são, onde as características marcantes são a ausência de valores, regras imprecisas, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário ou virtual, relativismo, né? Hoje em dia já não existe para alguns a verdade absoluta, cada um tem a sua própria verdade, cada um anda de acordo com as suas próprias verdades. Isso é um mal terrível, causa danos terríveis. O relativismo exacerbado, espontaneidade, liberdade de expressão. A liberdade de expressão, em um certo sentido, é algo bom. Nós temos uma liberdade de expressão, como aqui, nesse momento, nas redes, cada um tem a liberdade de expressar a sua própria fé. Não é isso que ele está abordando aqui. Agora, está falando da liberdade de expressão, de cada um tendo
a sua própria verdade, achar que pode expressar essa verdade relativizada sua, e algumas dessas liberdades de expressão, irmãos, trazem danos, são nocivas para nós e devemos ter muito cuidado. Tivemos aí agora há pouco tempo, dentro de uma escola aqui no estado do Rio de Janeiro, sendo apresentado para crianças a dança do cavalo taradão, do garanhão taradão. Isso, irmão, sendo apresentado para crianças, e com uma dança bem sensual, e havia ali alguns homens e uma mulher, a mulher com a cabeça, a cabeça coberta com uma cabeça de cavalo sobre a dela, e ela cavalgando em cima ali de alguns homens. Isso, criança de várias idades vendo. Que isso pode ajudar na formação de uma criança, irmãos? O que isso pode contribuir culturalmente para uma criança? Então, essa liberdade que ele está dizendo aqui de expressão de pessoas, irmãos, influenciada pelo maligno, trazendo essas ideias para as nossas crianças, isso não tem nada de inocente, não tem nada de cultural, de algo saudável para as nossas crianças. Então, infelizmente, esse relativismo exacerbado, cada um tem a sua própria verdade, para eles não existe uma verdade absoluta. Espontaneidade e liberdade de expressão, nesse sentido, traz um grande mal. Sistema baseado em ensinamentos humanos, tempos difíceis, homens amantes de si mesmo, desobedientes, ingrato, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Então, irmãos, devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mal, que está sob o controle de Satanás. O diabo é o príncipe da potestade do ar e ele tem influenciado a sociedade. Devemos resistir formas prevalecentes, populares do proceder do mundo e, em lugar disso, proclamar, que nós já fizemos referência, firmar as verdades eternas, os padrões justos da palavra de Deus, por amor a Cristo. Devemos desprezar e aborrecer aquilo que é mal, irmãos. Amar aquilo que é justo. A interferência do poder público, e o poder público também tem a sua contribuição, que muitas vezes também é maléfica, uma contribuição que causa danos e não bem. As novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. Essas leis afetam, irmãos, diretamente a família, não é à toa, porque o diabo quer destruir a sociedade. A sociedade é formada por muitas famílias. O diabo quer destruir a igreja, e a igreja é formada por famílias cristãs. Então, o adversário, ele ataca a fundação da sociedade, que são as famílias. Ele ataca o nascedouro da igreja, que são as famílias. A igreja é composta por famílias cristãs e a sociedade é composta por família. Se o diabo consegue ter famílias desestruturadas, famílias doentias, corrompidas, consegue ter uma sociedade doentia, desestruturada e corrompida. Se o diabo consegue ter famílias cristãs destruídas, consegue então ter uma igreja destruída. Então devemos estar atentos, irmãos, e proclamar as verdades da palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus nos traz ensino em todas as áreas da nossa vida e também como
devemos nos comportar como família. A lei da maioridade que impede os menores de 18 anos de serem cobrados pelos delitos cometidos, porque precisam ser protegidos. Olha que absurdo, irmãos. Um jovem com 16, 17 anos, 15 anos já está formado, sabe discernir entre a sua mão direita da mão esquerda, sabe o que é certo, o que é errado, e esse jovem pode matar, pode furtar, pode destruir filhos, pais. Esse jovem pode cometer vários delitos que esse jovem não poderá ser cobrado pelos seus delitos. Olha que absurdo, irmãos. As leis que estão sendo estabelecidas, outras estão para serem estabelecidas. A lei também da palmada, que impede os filhos de serem corrigidos e disciplinados pelos pais. Filhos que não são corrigidos e disciplinados pelos pais, irmãos, possivelmente se tornarão seres humanos rebeldes. Claro que esses filhos, irmãos, devem ser corrigidos dentro da sua própria idade, disciplinados de acordo com a sua própria idade, recebendo também amor, carinho, compreensão, afeto, todos os cuidados. Filhos é para sempre e devemos cuidar dos nossos filhos. Porém, a disciplina também faz parte. A criança precisa ter limite. E com essa lei da palmada, querem impedir os filhos de serem corrigidos. A lei também do trabalho infantil impede os filhos de ganharem gosto pelo trabalho. E é claro que não estamos falando aqui de trabalho escravo, irmãos. Com essa lei, a lei do trabalho infantil, impede as crianças de tomarem prazer no trabalho, quando na verdade, irmãos, existem muitos mecanismos nossos saudáveis dentro da família que levam as crianças a terem prazer no trabalho. Isso, irmão, só pode querer formar uma sociedade de preguiçosos, de homens e mulheres que não entendem o valor do trabalho. Por quê? Porque o diabo luta contra o nosso Deus. E o nosso Deus foi quem estabeleceu o trabalho, irmãos. O trabalho não veio como consequência do pecado. Adão, no estado perfeito, foi colocado para guardar e lavrar o jardim. O que é isso? Trabalho. Deus instituiu o trabalho e essa sociedade corrompida traz esse desafio. Qual o desafio? De querer interferir na orientação de uma criança para que essa criança cresça um trabalhador no futuro, um menino cresça sendo um provedor do seu lar. Então, devemos estar atentos. O aborto também, de forma criminosa, indiscriminada e desacralização da vida no ventre materno. Quando o espermatozoide ele entra no óvulo, depois de ele entrar no óvulo, o óvulo caminha até o útero. E uma vez esse óvulo no útero, dá-se início à gestação. Porém, ao entrar o espermatozoide no óvulo, nesse momento, irmãos, há a fecundação. E a partir desse momento já existe vida. E nós não temos autoridade, nós seres humanos, para tirar uma vida. Só quem pode tirar uma vida é o dono da vida. É quem tem poder para dar vida. E esse é o nosso Deus. Nós jamais podemos recuar 1 centímetro que seja no que toca ao aborto. Mas existem leis que querem, de forma criminosa e indiscriminada, e a desacralização da vida no ventre materno, irmãos, banalizar a vida, instituindo um aborto descriminalizado.
Então nós devemos ter muito cuidado. A sacralidade da família sendo banalizada também e depravada por meio de uniões e estilos de vida que desagradam a Deus, são contra a família tradicional formada por um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino, e são, nas suas genitálias, se completam, são perfeitos, foram feitos pelo próprio Deus, cada um deles, para se completarem e também para a propagação e o crescimento, o desenvolvimento da raça humana. A legalização da prostituição, a pedofilia defendida por alguns, o incesto defendido por outros. Temos aí a prostituição que traz tantos males, o ser humano vendendo o seu próprio corpo, irmãos. O que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus condena, o sexo sem compromisso, irmãos. A relação sexual dentro do casamento é santo, o ato é perfeito, mas fora do casamento está embaixo da ira de Deus a fornicação, a prostituição, o adultério. E nós, irmãos, precisamos proclamar a verdade da palavra de Deus. A pedofilia que alguns defendem, irmãos, nós devemos proteger as nossas crianças. A criança deve viver esse momento de criança. Não devemos aí deixar que as nossas crianças tomem conhecimento de assuntos que tomarão no devido tempo, a sua idade madura. Então nós devemos, irmãos, ter cuidado com esse crime que é a pedofilia, proteger as nossas crianças. Um pedófilo não tem condições de viver em sociedade, precisa estar atrás das grades, ficar lá, irmãos, porque uma pessoa assim é um perigo para a sociedade e não pode ser defendido jamais, irmãos. Não, jamais pode haver uma defesa da pedofilia. O incesto também, que é defendido por outros, o coabitar entre pessoas da mesma família, irmãos com irmãos, pai com filha, filho com mãe. Nós não podemos aceitar, irmãos, tais atitudes que traz muitos danos para a família. A descriminalização das drogas, a droga, irmãos, traz grandes problemas para os jovens, para os adolescentes, para o ser humano. E tudo isso, irmãos, são desafios que estão para nós, na nossa época, no século XXI. As cenas impróprias têm sido difundidas sem nenhum escrúpulo através da internet e através da televisão. Meios, irmãos, de comunicação que, sabendo usar, são de grande importância. O alcance, como eu já falei, é vasto e podemos usar, como temos usado aqui, para compartilhar da palavra do nosso Deus. Porém, estão fazendo uso da internet, da televisão, para poder propagar e disseminar essas ideias que só trazem problema. A inversão de valores também, a negação ou substituição de verdades absolutas da palavra de Deus. Negam verdades absolutas ou substituem essas verdades absolutas que estão na palavra do nosso Deus. Mudar a essência pelo secundário, quando não seguimos ou infringimos, algumas vezes não segue e outras vezes transgridem, infringimos as ordenanças bíblicas. O resultado é desastroso quando nós vamos contra a palavra do nosso Deus, quando o certo passa a ser errado. Aquilo que era o padrão, uma referência, o certo, alguém tem por algo obsoleto, algo caduco. E esse certo deixa de ser certo para alguns. O positivo passa a ser negativo.
O moral passa a ser, para alguns, o imoral. O justo passa a ser injusto, o verdadeiro passa a ser falso, ou vice-versa. Em todos os sentidos, a inversão de valores dentro das famílias. O que era proibido entre o casal está sendo liberado. A prostituição, a fornicação, o adultério. O que era proibido entre os solteiros, a fornicação, o sexo antes do casamento, está sendo ensinado, invertido. O que se gosta tomou o espaço do certo. Não importa o certo, desde que dê prazer e que alguém goste, torna-se o certo. O que não era lícito ao cristão, principalmente na área da sexualidade, tem sido ensinado por muitos escritores evangélicos e palestrantes inescrupulosos. O que vemos aí, irmãos? Vemos uma inversão de valores que passa pela troca de papéis dos casais em nome dos famosos direitos iguais. O homem desempenhar o papel da mulher e a mulher passa a ser a provedora do lar. Não é aconselhável, a não ser em casos esporádicos e de exceção. Então, na mudança desses valores, o homem, irmãos, deixa de ser o provedor, o que a Bíblia nunca ensinou. Pelo contrário, a Bíblia ensina que nós somos o provedor. Nós, homens, é que protegemos as nossas mulheres, nós é que trabalhamos, trazemos o sustento para dentro de casa. É claro que a nossa esposa, ela pode nos ajudar, pode trabalhar também, mas nós somos, irmãos, os líderes dentro de casa para defender a nossa esposa, para proteger, dar segurança. Mas esses valores, irmãos, estão sendo invertidos por essa sociedade corrompida, uma vez que a submissão da mulher está debaixo da missão do homem e foi colocado como cabeça do casal. Isto é, liderar sem ser déspota. Não quer dizer que o homem vai ser um ditador 1000 vezes, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Há um consenso, um ceder do homem, um ceder da mulher, uma flexibilidade. Antes de bater o martelo, procurar o acordo. É o que nós procuramos. Devemos, nós que somos bíblicos, o acordo com a nossa esposa. Quando o homem é relapso nas suas responsabilidades, negligencia as suas responsabilidades, então a mulher vai tomando espaço e assumindo disfarçadamente a liderança familiar, o que não é bíblico. Os problemas que surgem dentro do lar. Com isso, irmãos, surgem diversos problemas e nós vamos aqui ver alguns. Normalmente jogamos a culpa só na sociedade. A sociedade tem a sua culpa? Tem a sua culpa, parcela de culpa. Mas temos culpa no cartório também, nós, tá? Como família. O individualismo, casais andando só separados. Se nós casamos, irmãos, nós devemos viver junto com as nossas esposas. Vamos sair? Saímos com a nossa esposa. Isso não significa que em algum momento o esposo não pode dar um passeio com um amigo, a esposa não possa dar um passeio com uma amiga. Claro que sim, mas isso não pode ser algo constante. É o que ele coloca aqui. O individualismo, casais andando só separado. Que seja salientado a palavra só separado. Casados querendo viver a vida de solteiro, casados dormindo em quartos diferentes. Isso é um grande absurdo, irmãos, que já para alguns é algo muito normal, muito comum. Por qualquer conflito, os desafios que porventura ocorram durante o dia devem ser resolvidos, irmãos. E uma vez resolvido, o casal, nós, né, a família cristã, precisamos estar, o esposo juntinho com a esposa junto com o esposo, e não dormir em quartos diferentes,
em dormitórios diferentes. Não há uma coerência bíblica para esse ato. Observe que Adão, depois que Deus trouxe a mulher para ele faz essa afirmação: essa agora é osso dos meus ossos. Isso fala de uma unidade, irmãos. Isso fala de uma harmonia entre o casal duradoura e não com prazo de validade. Alguns vivendo até em tetos diferentes, a disciplina familiar entregue a terceiros. Não podemos, irmãos, terceirizar, dar a outro, autoridade a outro, para poder disciplinar a família. Isso é coisa nossa. Nós, o cônjuge, devemos cuidar e disciplinar, estabelecer as regras, as normas dentro da nossa própria casa. É algo nosso. Nós casamos e somos os líderes, os administradores dentro do nosso lar. A disciplina familiar entregue a terceiro, deixando muito a desejar. A falta de planejamento financeiro causando dissensões na família. Irmãos, precisa haver um planejamento financeiro, irmãos. Nós não podemos gastar mais do que ganhamos. Agindo dessa forma, sempre teremos dificuldades e problemas. Então, precisamos sentar e conversar sobre as finanças, ver o que estamos fazendo, os gastos desnecessários e cortá-los, enxugá-los. Tudo isso faz parte de uma família, de um lar equilibrado. A falta de disciplina familiar, disciplina se refere à obediência aos preceitos, às regras, respeito a uma autoridade destinada a manter a boa ordem. Infelizmente, muitos lares não querem obedecer como ser disciplinado, não quer obedecer a preceitos, a regras, respeitar uma autoridade. O filho não quer respeitar a autoridade do pai. Algumas vezes os pais têm culpa nessa desobediência do filho com relação a eles. Hoje estão confundindo autoridade com amizade. Está faltando ensinamentos, faltando normas ou a cobrança das normas. Então, os pais precisam, desde bem tenra idade dos filhos bem novos, irmãos, ensinar os preceitos de Deus aos nossos filhos, ensiná-los os valores de um bom lar, de uma família, para que não tenhamos aí filhos no futuro rebeldes, indisciplinados. A disciplina começa com o casal atendendo os deveres conjugais. Devemos, irmãos, entender biblicamente os deveres que temos. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e foi um amor sacrificial. Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida pela sua igreja. E a mulher deve se submeter a seu esposo, ao seu marido. E é muito tranquilo para uma mulher se submeter a um homem que a ama, e a ama ao ponto de, se necessário for, dar a vida pela sua própria esposa. Então, nós precisamos cumprir, atender os deveres conjugais, nós, os cônjuges. Depois passa para a família, atendendo os deveres de pais e filhos. Nós, pais, temos deveres com relação aos nossos filhos. Os filhos têm deveres com relação a nós, pais. Se os pais não forem autodisciplinados, não tiverem uma disciplina na sua própria vida, como disciplinarão seus filhos? Irmãos, se nós não dermos o exemplo, como que nossos filhos vão nos obedecer? Se nós não formos disciplinados, não andarmos nos preceitos estabelecidos pelo nosso Deus, vamos exigir isso dos nossos filhos. Eles vão ouvir as nossas palavras, mas vão ver
nossas atitudes completamente equivocadas. Antes de serem amigos, devem ser pais. Quem trata os filhos só como amigo anula e frustra a responsabilidade como pais. A disciplina e a educação dos filhos não podem ser transferidas para a igreja. Pelo contrário, a primeira igreja dos nossos filhos é o nosso lar. O primeiro ensinamento que os nossos filhos recebem é dentro do nosso lar. A igreja vai dar continuidade a esse ensinamento, mas a primeira igreja que os nossos filhos pertencerão é o nosso lar. Para a escola, a disciplina, a educação dos filhos não podem ser transferidos para a igreja, para a escola. A escola também é o segundo lugar em que nossos filhos receberão, então, conhecimento, educação receberão dentro de casa. Não podemos colocar essa responsabilidade de educar os nossos filhos sobre os ombros da escola. É nossa essa responsabilidade. Também transferir para a babá, para a creche, para os parentes, para os vizinhos, para a sociedade. Irmãos, é responsabilidade de nós, pais, cuidarmos dos nossos filhos. Como eu já tenho falado, filhos é para sempre, irmãos, para sempre. Choque de geração entre pais e filhos. O que era não é mais. Os filhos chamam os pais de quadrados, obsoletos, arcaicos, caducos. Os pais não entendem os filhos. Uma geração tem que entender e respeitar a outra. Precisa haver um respeito mútuo entre pai e filho, filhos com os pais. Os filhos não aceitam o não sem explicação. Não adianta proibir a necessidade de ensinar. Precisamos orientar, irmãos. Dizer por que não pode ser feito. Trazer orientação. Em algumas vezes receberão proibição, sim, mas devemos explicar por que está sendo proibido. A necessidade de ensinar, colocar responsabilidade sobre eles, ensiná-los a usar a consciência, pois cada um dará conta de si mesmo. A falta de comunicação, precisamos conversar, estabelecer diálogo dentro do nosso lar. Ausência de diálogo entre pais e filhos. Os filhos são instruídos pelos meios de comunicação. Os filhos são livros com páginas em branco, irmãos. Se você, mamãe, papai e eu, nós não escrevermos, alguém vai escrever nos nossos filhos. E olha aí o que escreverão. Os filhos são instruídos pelos meios de comunicação, pela internet, também instruídos na rua, na escola, pelos amigos. Os pais não influenciam mais os filhos, nem dão exemplo para os filhos seguirem. Em muitos lares, os filhos é que estão influenciando os pais, chegam a dar ordem, que absurdo, aos pais. A má gestão financeira da família também, irmãos. Nós precisamos ter um pezinho de meia, como eu já falei, fazer o pezinho de meia, guardar um pouco, não gastar tudo. Isso tudo, irmãos, a palavra do nosso Deus nos ensina sermos organizados também financeiramente. Se nós não agirmos assim, irmãos, teremos sérias dificuldades, sérios problemas. É claro que nós aguardamos o arrebatamento para hoje, para agora. Mas, irmãos, paralelo e atrelado a aguardar o arrebatamento para hoje, onde o nosso Deus irá nos arrancar da face da terra para estar com Ele para sempre, precisamos, irmãos, ser organizados também com as nossas finanças, porque senão sempre viveremos em dificuldade financeira. Nunca chegará um momento de estabilidade financeira. É claro que no início do casamento há grandes apertos financeiros, todos nós já passamos por isso, irmãos. Ganhar pouco e muitas responsabilidades, com a vinda também dos filhos, trazer aumento dos gastos. Mas, irmãos, chega um momento que nós precisamos se estabilizar
E para que esse momento de estabilidade financeira chegue, nós precisamos, irmãos, ser organizados também nessa área da finança. Como agir, irmãos, no meio desses desafios que nós aqui colocamos? A consciência do casal diante desses desafios. Como nós devemos proceder? Nós, cristãos, como devemos agir tendo esse contexto, esse cenário tão desafiador, o qual nós acabamos de mencionar. Antes, a cultura anticristã vinha só da sociedade, dos meios de comunicação também. Agora, irmãos, infelizmente, alcança o seio da igreja, com pensamentos liberais, favoráveis à liberdade, à abolição conservadora. Antes havia esses problemas vindo da sociedade, de uma cultura não cristã, contra o cristianismo. Agora, irmãos, de um tempo para cá, esses problemas nós encontramos também dentro dos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos. Esses problemas que nós acabamos de mencionar. A liberdade total em nome do amor, da graça e da misericórdia. Irmãos, nós que fomos alcançados pela graça, irmãos, não podemos ter a graça de Deus como algo barato. Não podemos, irmãos, chutar a graça de Deus como se fosse uma lata vazia. Não podemos cuspir na graça de Deus. E se nós, irmãos, aceitamos esse posicionamento equivocado que vinha antes só da sociedade, de uma cultura anticristã, mas que estão dentro dos nossos arraiais, dentro dos nossos acampamentos, e nós aceitamos e fazemos parte dessa lama, isso é uma grande prova de que nós nunca fomos alcançados pela graça de Deus. Porque a postura de alguém que foi alcançado pela graça de Deus mediante a fé é de ódio ao pecado. Alguém que foi alcançado pela graça de Deus vive de acordo com o manual estabelecido por Deus, a palavra de Deus. Então, nós precisamos preservar a verdade de Deus. Embora não tenhamos sido salvos pelas obras, as obras têm o seu lugar. As obras, embora não seja a causa da salvação, são consequências, irmãos, na vida de um salvo. E as obras deixam bem claro se fomos alcançados pela graça de Deus ou não. Uma fé sem obras é uma fé morta. As obras, nossas atitudes, nossas ações, o nosso agir vão revelar a qualidade da nossa fé, se temos fé robusta ou se a nossa fé é uma fé minguada e morta. Então, irmãos, visto que essas coisas são assim, como ele coloca aqui, que antes a cultura anticristã vinha só da sociedade, dos meios de comunicação, mas agora alcança o seio da igreja, está dentro dos nossos arraiais, com seus pensamentos liberais, favoráveis à liberdade, abolição conservadora. E sabe qual é o álibi? Liberdade total em nome do amor, da graça e da misericórdia. Essa liberdade total, irmão, regrada, absoluta, só vai revelar o quão distante nós estamos de Deus e que nunca fomos alcançados pela graça de Deus. O divórcio por incompatibilidade de gênero. Olha que absurdo, irmãos. Quem disse que precisa ter uma compatibilidade total das duas personalidades para que o relacionamento dê certo? A própria Bíblia deixa claro, irmãos, que nós, cônjuges, um complementa o outro.
A frase que nós encontramos em Gênesis, a disjuntora que lhe corresponda, pode ser traduzida no hebraico, pode ser entendido como aquela que completa a sua vida. Então, irmãos, pessoas querem se divorciar por incompatibilidade de gênero, irmãos. Porque eu sou diferente da minha esposa, eu vou me divorciar da minha esposa. Isso é antibíblico, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos usar essa diferença, como eu já acabei de fazer alusão ao texto no hebraico, aquela que completa a sua vida, a mulher completa a vida do homem. Então há uma complementação e essa diferença pode ser usada para um desenvolvimento e um amadurecimento mútuo de ambos os cônjuges. Então, irmãos, essa ideia de quem disse que precisa, devido à incompatibilidade, vamos divorciar. E aí ele coloca aqui a doutrina de forma correta, quando ele diz, quem disse que precisa ter uma compatibilidade? É a Bíblia que nos ensina isso. Quem disse que precisa ter uma compatibilidade total das duas personalidades? É uma complementação. Um complementa o outro. Um tem o que falta no outro. É o que a Bíblia nos ensina para que o relacionamento dê certo. Se todas as incompatibilidades de gêneros levasse ao divórcio, irmão, não teríamos mais ninguém casado, porque é uma complementação, é diferente mesmo para complementar. É um ensinamento bíblico. Olha como essa sociedade apresenta desafios com as suas ideias filosóficas de homem, algumas vezes influenciado pelo maligno. As diferenças são desafios inevitáveis no casamento. A compreensão do ponto de vista um do outro é papel fundamental. É aquela questão de cada um ceder um pouco, ter uma flexibilidade dentro do casamento e não sermos ditadores. As diferenças dão o colírio e a diversidade o sabor. Que coisa maravilhosa. Essa incompatibilidade não deve ser motivo de divórcio, mas deve ser algo bom, saudável. Por quê? Porque a diferença dão o colorido e a diversidade no sabor. Já pensou se todos pensassem iguais ou tivessem os mesmos sabores e gostassem das mesmas cores? O mundo seria monótono, irmãos. As diferenças são as oportunidades de crescermos uns com os outros. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos, ataques da sociedade organizada, ataques dos congressistas com leis esdrúxulas, ataques da justiça, de todos os lados, a família, os casais sofrem ataques do inimigo de nossa alma também. Devemos vigiar, irmãos, orar, nos debruçar sobre o rolo sagrado para saber do nosso manual como agir, as verdades bíblicas, como proceder, como ser, como enfrentar esses desafios, porque os ataques são frequentes e o mundo jaz no maligno. Precisamos de igrejas fortes para serem guardiães dos princípios éticos, irmãos, e morais, fundamentais contra os ataques à família. Precisamos manter os princípios éticos, morais estabelecidos pela palavra do nosso Deus. Quando nós vamos, irmãos, estabelecer esses princípios éticos e morais? Quando nós buscarmos poder em Deus para viver a verdade do Evangelho. Estamos assistindo de perto os nossos maiores tesouros, casamento, família, serem o quê? Arruinados, desprezados, ridicularizados. A igreja é o único divisor de águas, irmãos. Nesse momento de crise, a igreja não pode se corromper, porque esse mundo não está pior, porque nós, a igreja, ainda estamos aqui e a igreja tem preservado os valores éticos e morais. Se a igreja recuar meio centímetro, irmãos, esse mundo vai de mal a pior.
vai mergulhar no imenso abismo. Então nós, enquanto estivermos aqui, irmãos, precisamos manter os princípios estabelecidos pela palavra do nosso Deus. Precisamos ser a diferença e fazer a diferença como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, irmãos, nesse campo de atuação que é o mundo. Não podemos abrir mão, é o que ele diz aqui, de nossos princípios, de preservar a nossa instituição sublime e divina, que é a família tradicional. Meios para contornar os problemas conjugais, como agir no meio desses desafios, como proceder. Precisamos tolerar as diferenças, irmãos. É o que nós já falamos. Nós, cônjuge, marido e mulher, somos diferentes, porque deve haver uma complementação para crescermos e desenvolvermos juntos, irmãos. Esse assunto, família, não há PhD formado nesse assunto, catedrático. Aqui estamos aprendendo. Eu sei algumas coisas que os irmãos não sabem, os irmãos sabem muitas coisas que eu não sei, e nós vamos como uma lâmina, nos afiando, cada um de nós tendo a palavra de Deus como a nossa norma, regra de fé e prática, a nossa bússola. Então precisamos tolerar as diferenças dentro do casamento, um cede um pouco, outro cede também mais um pouquinho, uma flexibilidade. Precisamos pensar para falar e agir. Podemos falar e agir assim, irmãos, de forma leviana, imprudente. Precisamos pensar antes para falar e agir. Precisamos saber que toda ação gera uma reação, então devemos ter cuidado como vamos agir com a nossa esposa, como a esposa vai agir com o seu esposo, porque gera uma reação, e uma ação não bem pensada pode gerar uma reação de ira, de cólera, de indignação. Precisamos estar de acordo com Amós, livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, irmãos, um lar dividido, cada um puxando para um lado, não desenvolve, não cresce, não edifica nada, irmãos. Precisamos prezar pelo acordo, pela harmonia. Precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados, mas todos os projetos de Deus, irmãos, todo o plano de Deus para a vida de cada um de nós será estabelecido, e devemos desejar sempre a vontade dele, do nosso Deus, antes da nossa. Precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto ou jeito. E aí precisamos, irmãos, o que eu já tenho falado, ceder um pouco, ter flexibilidade. Precisamos nos conscientizar que nem tudo acontece no nosso tempo, mas no tempo de Deus. No nosso tempo, irmãos, não acontece, mas isso não quer dizer que não vá acontecer. No tempo de Deus, o querer de Deus será estabelecido. Calma, não podemos aí viver ansiosos, pelo contrário, devemos entregar, irmãos, a nossa ansiedade ao nosso Deus, crendo nele, tendo fé no nosso Deus, confiando, irmãos, tendo esperança no nosso Deus. Precisamos tratar os assuntos diários sem atacar física, moral e psicologicamente a pessoa amada ou a sua família. Meu irmão, tudo se resolve no diálogo, na fala. A guerra é coisa dos fracos, irmãos. Nós precisamos resolver no diálogo, conversando, falando. Ser treinados e capacitados em palestras e encontros é muito importante, tem o seu lugar, a sua relevância nos encontros de casais, mas não terá nenhum valor se não colocarmos em prática o aprendizado, irmãos. Uma vez que nós, irmãos, aprendemos, nós precisamos tornar o aprendizado, irmãos, em realidade na nossa vida. Todo o ensino, irmãos, não é um fim nele mesmo, tem por finalidade, irmãos, nos levar à prática, nos conduzir para mais próximo do nosso Deus. E nós precisamos, irmãos,
viver essas verdades. Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, estabeleceu, edificou, colocou a sua casa sobre uma rocha, virá os ventos, as tempestades, virá as tormentas, mas a nossa casa permanecerá de pé quando nós praticamos a palavra do nosso Deus. Os desafios são evidentes, estão todos elencados, enumerados aqui, irmãos, são enormes, mas recai sobre cada um de nós a responsabilidade como cristãos que somos, individualmente, de fazer a nossa parte, para proteger a família e dar uma resposta adequada a essa sociedade, irmãos, com os valores distorcidos, relativizando a verdade, cada um tem a sua própria verdade, precisamos dar a resposta adequada, e aqui está a resposta adequada, irmãos, vivermos a palavra de Deus e proclamarmos na unção do Espírito Santo. Dentro dos princípios da palavra de Deus, precisamos enfrentar os desafios de cabeça erguida, não recuar nem meio centímetro para essas ideias não bíblicas, ideias distorcidas e danosas, perseverando em nossas crenças e valores e buscando a ajuda e a direção do Espírito Santo. Chegamos ao final de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. Deus me dando vida até lá. Na próxima lição, a lição de número 7, iremos tratar sobre família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, agradecemos a tua pessoa bendita, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Somos completamente, ó Deus, dependentes do Senhor. Continue conosco, ó Pai, nos dando poder, autoridade, firmeza na Tua palavra, nos dando, ó Pai, coragem, Senhor amado. Nos ajuda, Senhor. Ó Pai querido, precisamos, ó Pai, da Tua orientação, do Teu norte. Ó Deus amado, queremos influenciar, Senhor, essa sociedade, meu Senhor amado. Ó Deus querido, pesa uma responsabilidade sobre cada um de nós. Precisamos de Ti, ó Pai, da Tua ajuda, do Teu auxílio, para continuarmos, ó Deus, como igreja, como sal, como luz, ó Pai, pregando a Tua verdade, Senhor amado. Continue conosco. Nós assim oramos, ó Pai, e lhe agradecemos, ó Deus, por essa grande oportunidade, em nome de Jesus.